Seja bem-vindo ao Enciclopédia Futebol. O vídeo de hoje é sobre todos os vencedores da Liga dos Campeões da UEFA. Antes de começar, é muito importante que você deixe o seu like e inscreva-se no canal para receber mais conteúdos como este. Começamos com as equipes que possuem apenas um título da Liga dos Campeões. O Celtic da Escócia abre a nossa lista com um troféu conquistado em 1967. Naquela oportunidade, o clube derrotou a Internazionale na grande final por 2-1 de virada. O Celtic também esteve presente na decisão de 70, mas acabou derrotado pelo Feyenoord da Holanda. O Celtic só não é bicampeão da Champions porque perdeu a sua segunda final justamente para o Feyenoord. Os holandeses conquistaram o título na prorrogação após um empate por 1-1 no tempo regulamentar. O autor do gol do título foi o sueco Ove Kindval, um dos maiores ídolos da história do clube. Em 1982, o Aston Villa conquistava o seu maior título na história. Os ingleses não eram favoritos na decisão contra o Bayern de Munique, mas o gol solitário de Peter White foi suficiente para garantir o primeiro troféu internacional da equipe. Um dos clubes mais tradicionais do futebol alemão é o Hamburgo. Apesar de ter disputado a segunda divisão nessas últimas temporadas, o cenário era bem diferente nos anos 80. Mais especificamente, em 1983, os alemães ganharam a Liga dos Campeões pela primeira vez em cima da Juventus. Outra final marcante da Liga dos Campeões aconteceu em 1986. Naquela oportunidade, o Steaua Bucareste da Romênia levantava o troféu também pela primeira vez. O mais curioso da final realizada contra o Barcelona foi que os catalães erraram todas as cobranças na disputa por pênaltis. Por isso, o herói do título foi o goleiro Helmut do Cadan, que defendeu as 4 penalidades do rival. O PSV se tornou a terceira equipe holandesa a vencer a Champions em 1988 contra o Benfica. Assim como em 86, a final também terminou empatada por 0-0 e só foi decidida nas penalidades. A diferença é que somente o português Antônio Veloso desperdiçou a sua cobrança. O craque do PSV naquela época era o zagueiro artilheiro Ronald Koeman. Ainda com apenas um título, nós temos a Estrela Vermelha. O clube da antiga Iugoslávia venceu a edição de 1991. Depois de eliminar o Bayern na semifinal, o Estrela derrotou o Olympique de Marselha nas penalidades. O mesmo Olympique de Marselha teve a oportunidade de jogar a final da Liga dos Campeões 2 anos depois de perder o título. Já na fase moderna da competição, os franceses derrotaram a poderosa equipe do Milan por 1-0 na decisão. Um fato curioso é que essa partida foi a última do lendário atacante Marco van Basten, que nunca mais se recuperou das suas lesões no tornozelo. Na sequência, nós temos o Borussia Dortmund. Os alemães venceram a final de 1997. O adversário era nada mais nada menos do que a Juventus de Zidane e Del Piero. Apesar do favoritismo estar do lado dos italianos, o Borussia se impôs desde o primeiro minuto e acabou vencendo a partida por 3-1. O mais novo integrante na lista dos campeões é o Manchester City. Por conta de seu desempenho recente no futebol inglês e europeu, já era de se imaginar que o clube não iria demorar muito tempo para vencer a Liga dos Campeões. O título em 2023 foi conquistado de maneira inquestionável com muitas goleadas e também um notável domínio sobre seus adversários. Abrindo a lista dos clubes com 2 conquistas, nós temos o Benfica, bicampeão em 61 e 62. Craques como Mário Colonna, José Águas e Eusébio faziam parte de uma das equipes mais temidas daquela época. Os portugueses conseguiram o título em cima de 2 gigantes do futebol europeu, o Barcelona e o Real Madrid.
O Nottingham Forest viveu um conto de fadas no final dos anos 70. Além de vencer torneios importantes dentro do futebol inglês, como a Primeira Divisão e a Copa da Liga, o clube também alcançou um feito histórico nas competições europeias. O Forest venceu a Copa dos Campeões de 79 e 80. O grande responsável por trás do sucesso da equipe era o técnico Brian Clough, um dos nomes mais influentes do futebol inglês naquela época. A Juventus de Turim também teve o gostinho de vencer a Liga dos Campeões em duas oportunidades. Na primeira, em 1985, os italianos eram comandados pelo craque Michel Platini. A final vencida contra o Liverpool foi marcada pela tragédia de Heysel, que vitimou 39 pessoas. 11 anos mais tarde, a Juve foi campeã em cima do Ajax nas penalidades. Campeão em 87 e 2004, o Porto é outra equipe importantíssima no futebol europeu. O primeiro título foi conquistado de maneira épica após uma virada na final em cima do Bayern de Munique. Anos mais tarde, o Dragão voltou à decisão já sob o comando de José Mourinho. Naquela campanha, os portugueses eliminaram o Manchester United, o Lyon e Deportivo La Coruña. Na final contra o Mônaco, o Porto venceu por 3-0 com o show do Meia Deco. O Chelsea se tornou outra equipe a vencer a Champions por duas vezes. De maneira improvável, o primeiro título veio em 2012. O cenário era o pior possível, já que os Blues estavam desfalcados e enfrentavam o Bayern de Munique na Allianz Arena. Apesar disso, o atacante Didier Drogba foi o grande herói daquela partida, já que marcou o gol de empate no final do tempo regulamentar e ainda fechou a série na disputa por pênaltis. Mais recentemente, em 2021, o Chelsea também não era favorito contra o City de Guardiola, porém venceu o rival com um gol solitário do alemão Kai Havertz. Os três títulos conquistados pelo Manchester United foram em décadas diferentes. Na primeira oportunidade, os Diabos Vermelhos golearam o Benfica na final de 68. Mais de 30 anos depois, o United se tornou bicampeão após virar nos minutos finais contra o Bayern de Munique em Barcelona. Já o tricampeonato aconteceu em 2008 diante do Chelsea. Na ocasião, o time de Alex Ferguson sagrou-se campeão nas penalidades. A Internazionale também tem muita história dentro da Liga dos Campeões. Os Nerazzurri faturaram duas edições nos anos 60, numa época onde o clube contava com grandes craques. Em 2010, a Inter de José Mourinho eliminou o poderoso Barcelona na semifinal e acabou conquistando o título diante do Bayern de Munique. Em 2023, o clube passava longe de ser favorito, mas se mostrou muito consistente no mata-mata e marcou presença na final de Istambul. O maior clube do futebol holandês é sem dúvidas o Ajax. No período em que o gênio Johan Cruyff defendia a equipe, eles venceram a Liga dos Campeões em 3 oportunidades consecutivas. A quarta conquista veio nos anos 90 com uma outra geração de craques bem interessante. O Barcelona é o único clube pentacampeão da competição. Curiosamente, a equipe venceu a sua primeira edição da Champions apenas em 1992. Lionel Messi, Xavi e Iniesta foram muito importantes nas outras 4 conquistas. O Barça também foi vice-campeão em outras 3 oportunidades. Em 2020, o Bayern de Munique foi a 4ª equipe a alcançar o 6º título da Liga dos Campeões. Depois de um tricampeonato consecutivo nos anos 70, os bávaros venceram outras 3 edições no século XXI. Em número de partidas disputadas ao longo da história, o Bayern fica atrás somente do Real Madrid. Ao lado do Bayern de Munique, o Liverpool também aparece como ex-campeão. A conquista mais recente dos Reds foi em 2019, com um show do trio Salah, Firmino e Mané. Apesar das grandes vitórias nos anos 70 e 80, a final mais especial para os torcedores foi a de 2005. Naquela oportunidade, o Liverpool foi campeão nos pênaltis após conseguir um épico empate contra o Milan, depois de estar perdendo por 3-0 no primeiro tempo. O
segundo time com mais títulos na Liga dos Campeões é o Milan. Assim como a rival Inter, o rossonero também venceu as suas duas primeiras edições dos anos 60. A equipe voltou a competir forte no cenário europeu na época em que contavam com os holandeses Marco van Basten e Ruud Gullit. Já nos anos 2000, o Milan faturou a orelhuda nas finais de 2003 e 2007 sob o comando de Carlo Ancelotti. E por fim, nós temos o grande rei da competição. É muito difícil imaginar que algum dia alguém vai superar o número de títulos do Real Madrid. Para se ter uma ideia, o clube espanhol tem o dobro de conquistas do segundo colocado Milan. As 14 taças levantadas pelos merengues tiveram o protagonismo de lendas como Alfredo Di Stéfano, Raul, Sérgio Ramos, Cristiano Ronaldo e outros mais. Se você gosta de acompanhar os campeões de grandes competições, não deixe de assistir aos outros vídeos do nosso canal. Um grande abraço e até a próxima!